Ao se tornar oficialmente o novo imperador do Japão, Naruhito deu início a um período chamado de Heiwa, Ordem e Harmonia. Ele assumiu o trono do Crisântemo depois que seu pai, Akihito, abdicou em favor dele no dia 30 de abril. A história da realeza japonesa, assim como outras monarquias do mundo, acumula séculos de tradição. Você conhece as monarquias mais antigas do mundo que continuam reinando? A origem da monarquia sueca remonta a 1000 anos. O primeiro rei de que se tem notícia foi Érico, o Vitorioso, Erik Segersal, em sueco, que teria governado a região entre os anos 970 e 995. O casal tem 3 filhos. A primogênita é a princesa Vitória, nascida em 1977, que só se tornou herdeira do trono em 1980, quando uma lei substituiu outra de 1810, determinando que a coroa cabe ao filho mais velho, independentemente do sexo. Desde 1972, Margarida II é a rainha da Dinamarca. Ela e a família real dinamarquesa desempenham um papel simbólico e funções representativas dentro e fora do país. Por mais de 50 anos, Margarida foi casada com o príncipe Henrique da Dinamarca. O nobre de origem francesa nunca escondeu a insatisfação por ter tido negado o título de rei desde que a esposa assumiu o trono do país nórdico. No ano passado ele morreu e acabou rompendo uma tradição de 459 anos, segundo a qual os casais da realeza deveriam ser enterrados juntos. Frustrado por ter o título real de príncipe, e não de rei consorte, anunciou que não queria ser enterrado ao lado da esposa. Ela respeitou a decisão. A data de início da monarquia norueguesa é 885, quando Haroldo I, considerado o primeiro rei, uniu territórios que hoje representam a Noruega sob um único domínio. O rei Haroldo V, de 81 anos, é o ocupante atual do trono. É o rei da Noruega desde 1991 e, por ora, não demonstra interesse em ceder a coroa para o filho Haakon, herdeiro do trono. O primeiro rei a estabelecer um controle estável sobre a Inglaterra foi Egbert de Wessex, ou Egbert dos Saxões, que governou entre 802 e 839, e, nesse período, foi conquistando territórios e expandindo seu poder. Depois dele, diferentes reis se sucederão no poder dos territórios que compõem hoje a Inglaterra. Até o início do século XVIII foi quando Inglaterra e Escócia se uniram no chamado Reino da Grã-Bretanha. Foi no reinado de 12 anos da rainha Anne que essa unificação ocorreu, o que fez dela a primeira rainha da Grã-Bretanha na história. Também foi durante o período em que Anne usava a coroa real, entre 1702 e 1714, que se desenvolveu o sistema bipartidário, em que apenas 2 partidos se sucedem no poder, que vigora até hoje na política do Reino Unido. Apesar de ter engravidado pelo menos 17 vezes, nenhum de seus filhos sobreviveu até a idade adulta, o que levou ao fim da sua linhagem, a Casa de Stuart, ao Ato de Estabelecimento de 1701, decreto que garantiu a sucessão protestante do trono inglês, e a transição pacífica de poder para a Casa de Hanover. O pai da rainha, contudo, não foi criado para ser o rei. Herdou o trono do irmão Eduardo VIII, que reinou por poucos dias e abdicou da coroa para se casar com plebeia americana, 2 vezes divorciada, Alice Warfield Simpson. Historiadores afirmam que a monarquia no território que hoje conhecemos como Camboja surgiu em 802 quando Jayavarman II se converteu em rei. Ele é considerado o fundador do Império Khmer, do qual o Camboja até hoje é herdeiro. Norodom Sihamoni, que viu seu pai abdicar o trono em favor dele em 2004, é o atual rei constitucional e vitalício do Camboja. O país também conta com um primeiro-ministro. Foi Hiruito, o pai de Akihito e avô de Naruhito, quem renunciou publicamente à sua divindade no final da Segunda Guerra Mundial, quando o Japão, derrotado, se rendeu. Naruhito assumiu o trono nesta semana com a missão de dar continuidade ao trabalho do pai, idolatrado por muitos japoneses por ter pacificado o país e tentado curar feridas abertas pelo pai, em confrontos com outras nações. Apesar da importância histórica da família real japonesa,
A monarquia cumpre atualmente papel mais simbólico. Quem governa é o primeiro-ministro, cargo atualmente ocupado por Shinzo Abe.